Olá, meu nome é Débora, uma imperfeita falando do que é perfeito. Último dia do tema da nossa semana, sexta-feira. Abre comigo a sua Bíblia, o livro de Ageu, no seu capítulo 2, a partir do verso 10. Lembre-se que, logo no início da semana, eu falei para vocês, o começo pode estar sendo dolorido, de tomada de consciência, de reflexão, de olhar para nós, para as nossas escolhas, para as nossas ações, mas o final seria muito melhor, porque a Bíblia mesmo diz, né, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, hoje é o dia do fim e hoje é o melhor de todos, porque é aqui que o Senhor, pela palavra, faz e permanecerá fazendo grandes coisas. Verso 10, o subtítulo é Promessa de Bênçãos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso ficará estragado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Lembrem-se que havia uma lei que falava que quem tocasse em cadáveres ou que tocasse inclusive no local onde aquele cadáver estivesse, não poderia tocar em nada na sequência, sem um ritual de purificação, porque estaria impuro e assim faria com que tudo que ele tocasse permanecesse impuro. Então aqui o Senhor está fazendo perguntas aqui diante de rituais que o próprio Deus tinha instituído. Por isso que a pergunta está sendo feita para os sacerdotes. Os sacerdotes conheciam bem as leis e essas práticas. Então Deus está falando o que a lei diz, o que a prática diz, como é que é. Se acontecer isso é assim, se acontecer assim é assim, não é isso? E aí eles responderam sim. Verso 14. Ageu transmitiu esta resposta ao Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Então aqui, pense assim, você tinha uma expectativa, você falava, eu vou chegar em tal lugar e eu vou conseguir colher tanto. Hoje eu vou fazer tal coisa e vou bater a meta. Hoje eu vou conseguir alcançar tais medidas. Hoje o meu investimento vai render tanto. Hoje aquela minha aplicação, hoje ela multiplica. Hoje eu vou para a entrevista e hoje eu vou ser aprovada. Hoje sou eu que passo nesse processo seletivo. Só que não era bem assim que acontecia. O que acontecia não ia de acordo com a sua expectativa. Verso 17. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Mas a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Então aqui, verso 18, diz assim, a partir de hoje, o dia em que os fundamentos do templo foram lançados, então, para a sua vida, a partir de hoje, que foi o tempo que você falou, opa, eu tenho um projeto, eu tenho uma missão, eu tenho algo que Deus entregou nas minhas mãos, eu tenho algo para fazer nas mãos do Senhor. A partir do dia que você começou a fazer isso, olha o que o Senhor diz, reconsidere, verso 19. Ainda tem semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante
Verso 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Veja, que coisa tremenda. É o Senhor dizendo, ó, a partir de agora que você está voltando para o primeiro amor, que você está voltando a entender para que eu te chamei, que você está percebendo que o rolo que você come é porque esse rolo é para você compartilhar. A partir de agora que você está voltando para as suas práticas, para fazer o que precisa ser feito. Tem semente aí? Pode plantar, porque agora a videira vai dar fruta, a figueira vai produzir, a romeira vai dar frutos, a oliveira vai dar ramos. Agora o que não dava fruto vai dar. Por quê? Porque a partir de agora, quem vai te abençoar? A palavra do Senhor diz, mas de hoje em diante abençoarei vocês. E ainda, para finalizar, o Senhor diz aqui para Zorobabel, porque o Senhor, ele rejeitou Joaquim. Foi Joaquim que era o rei na época em que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Joaquim, o rei Joaquim, ele foi levado cativo também para a Babilônia. E o Senhor falou que ia arrancar da mão dele esse anel de selar, ou seja, que era esse anel. O anel de selar é como um carimbo, sabe? Onde você vai lá e fala, tá aqui, tá chancelado, tá fechado esse negócio, tá assinado esse contrato, concluído o projeto, deu certo, bati o martelo de juiz e ninguém vai revogar esse martelo, entende? E o Senhor arrancou esse anel da mão do rei Joaquim, mas aqui, ó, da mão de Zorobabel, que foi o rei que Deus falou, vai Zorobabel, coragem, se levanta, vai, pode fazer, constrói o templo, volta para o que tem que ser feito, faz o que precisa fazer. Olha o que o Senhor fala, e para você, eu tenho um anel de selar, por quê? Porque eu te escolhi, você é um escolhido, o Senhor tem um anel na sua mão, uma aliança contigo, vá em frente e desfrute das bênçãos que o Senhor tem para você. Você entendeu o caminho para a bênção? O caminho para a bênção é você estar diante do Senhor, fazendo aquilo que você foi escolhido para fazer, servindo a Ele da forma como Ele te chamou para servir, sendo a boca profética que Deus te chamou para ser. Quando você está nesse caminho da obediência, as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Isso que está em Deuteronômio 28, né? E é o que a palavra do Senhor também diz. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso. É você no caminho que Deus tem para você. E no caminho a provisão já está lá disponível. Deus te abençoe e até semana que vem.